Buenas, tô com o Gabriel Jacinto Bom dia. para me ajudar em um tema, não é polêmico, um tema, Não, é mais do que polêmico, é mais do que polêmico. uma disputa acirrada entre município e estado, onde o cidadão fica no meio. Perfeitamente. Infelizmente. Acompanhe. O que acontece é o seguinte, o Estado e o município estão brigando pela disputa para saber quem é que vai receber os impostos relacionados a softwares. E softwares, hoje a gente tem diversos setores que utilizam, que comercializam softwares, né? Inclusive uma das grandes... Você importa, você compra, você desenvolve. Eu vejo, Rafael, primeira coisa, vamos falar... Eu sempre falo primeiro como cidadão. Sim. Eu acho que a gente tem Nossa que... função principal aqui é... Eu registro aqui uma queixa, uma insatisfação muito grande como cidadão, porque esse aspecto que você colocou de uma maneira muito clara, existe hoje uma briga entre o Estado e o município para a tributação do software. Sim. Então você veja, até algum tempo atrás, todos nós, como nós ainda, e na minha opinião eu ainda entendo dessa maneira, que o software não deixa de ser uma prestação de serviço, é um conceito tremendamente intangível, então ele pode ser muito mais, porque ele desenvolveu, ele teve um trabalho muito grande de serviço para que você pudesse desenvolver o teu produto mesmo, que seja um produto acabado. Tá. Como cidadão, depois nós podemos até falar sobre a tributação total. Ou seja, só para registrar, mesmo que seja um produto final que você entregue, você considera como um serviço. Né? Aí existia também aquele conceito de software de prateleira, o software de download, porque se nós formos analisar a área de tecnologia, eu posso perfeitamente comprar um software que foi desenvolvido na Califórnia e ele me manda via internet. Sim. Eu estou comprando um software, estou comprando um produto. Eu posso ser treinado também nesse software via internet. Eu posso curso fazer online, um curso, livro, e-learning, exatamente. Um jogo. Um jogo. O que eu acho, e anteriormente a essa nossa grande briga, o Estado entendia que existia a tributação do software, porém era aquele conceito da mídia. Então você pagava simplesmente pelo meio físico que o software era distribuído. Que não existe mais. Que não existe mais. Numa dessa... O administrador público entendeu que o software também pode ser tributado pelo ICMS. Então, você imagina a bagunça, para não falar a palavra correta, que existe hoje para nós possamos dar uma orientação para um cliente nosso, falando agora como contador, de qual a forma ou qual a carga tributária na distribuição de um software. E você logo no programa mostrou a diversidade de situações que nós temos pelo fato de que um equipamento tem um software embutido. Você pode ter um dos programas que nós gravamos, nós falamos sobre a distribuição, a importância da tecnologia para nós, como contadores e para uma sociedade em geral. O que eu vejo um absurdo, e agora o absurdo eu falo não como técnico, mas como cidadão, é ver duas autoridades tributárias independentes brigando pelo mesmo fato gerador, vamos falar assim. Vamos tentar explicar o que é essa disputa. Hoje, quem é que cobra o imposto? Olha, até vamos falar um tempo atrás, o software era tributado simplesmente como serviço. Tá, pelo Estado? Não, pelo município. E o Estado tributava, como aquilo que eu comentei, pela mídia, tá. Que era uma base de cálculo praticamente reduzida. Ficava um pedaço do Estado e um pedaço. Mas na verdade o Estado não recebia muito, porque normalmente a mídia não era o valor agregado. O valor agregado realmente é a produção intelectual. Agora, o que não pode existir, e é por isso que esse programa
ele é de uma importância fundamental para nós, para todos, é justamente que duas autoridades fiscais causem uma insegurança jurídica e uma insegurança fiscal tão grande para o nosso empresariado, para a nossa sociedade, porque os dois entendem que têm direito na tributação. Então, no mínimo que eu imagino que a autoridade deveria fazer era criar um período de discussão aonde nós, como contribuintes, estivéssemos seguros, porque nesse período, por exemplo, eles estão discutindo, permanece uma tributação ou a outra tributação, para que não possa haver essa dupla tributação que pode acontecer. Se você estiver montando um plano de negócio agora para desenvolver microfone, e esse microfone tiver um software que roda junto com ele, você não sabe qual que é na verdade, o imposto que você vai pagar. Aí é que entra o papel de uma sugestão ou de nós avaliarmos o risco como um técnico na área fiscal. Se você me pergunta, Gabriel, qual a sua opinião? E a minha opinião ela está baseada em vários estudos e várias palestras que eu já tive a oportunidade de assistir justamente para ter uma opinião formada. E entendo eu hoje que o ISS, a prestação de serviço, mesmo que falte uma regulamentação, na minha opinião, é o que o contribuinte deve pagar, como pagava-se antes, entendeu? Sim. Agora, o que esse programa, aproveitando uma tribuna, que é um órgão de imprensa forte, para que nós possamos ter das autoridades fiscais uma definição ou uma explicação definitiva sobre o assunto. Porque nós não podemos perpetuar numa situação onde, e isso é que eu vejo que é uma ganância, eu não sei que termo que eu vou usar, mas a imagem que se passa é que a autoridade fiscal, ela só quer arrecadar. De que forma ela quer arrecadar não importa. Porque se o Estado ou o município abrir mão disso, eles estão abrindo mão de uma quantidade grande de dinheiro. Mas você há de convir comigo que nós, como contribuintes, temos o direito de pelo menos saber a quem obedecer. Claro, porque senão o contribuinte vai acabar pagando 2 impostos. Não tenha dúvida. Ou aquilo que normalmente acontece é não pagar nenhum. Porque você, com o risco de você ter o seu patrimônio afetado, porque eu não deixo de entender que isso daí passa a ser um confisco, o mesmo item sendo tributado. Mas, Rafael, o ponto todo, eu não gostaria nem de discutir o tamanho da carga tributária. Tá. Eu acho que o ponto principal que nós temos que alertar todas as autoridades e a sociedade também em geral, é a desconsideração que nós estamos vivendo pelo fato de existir uma insegurança total sobre como conduzir. Como você mesmo falou, num business plan, o que eu vou fazer? O que eu vou considerar? Precisa ser regulamentado já imediatamente. Pensando no futuro, porque hoje a gente já tem casas inteligentes, geladeira que conversa com máquina de lavar, que conversa com televisão, a gente tem robô em casa. Vou dar um exemplo para vocês pesado, que eu me lembro de ter dado esse caso já num outro programa quando nós abordamos esse assunto. Você imagine a importação de uma máquina, e praticamente todas as máquinas hoje, sem um software, ela não trabalha. Então, como que eu vou fazer o desembaraço e de que maneira que eu vou vender o meu produto, sendo que eu tenho uma parte física, que seria o hardware, uma máquina, um torno, por exemplo, e a inteligência eletrônica que faz parte da máquina, porque eu não consigo vender o equipamento se eu não tiver essa parte eletrônica. Então, a nossa maior preocupação quando você teve a ideia de trazer esse assunto à tona novamente, foi justamente pedindo para as autoridades que se manifestem em um caráter definitivo para que nós possamos ter um pouco mais de segurança jurídica em todos os aspectos. E a gente vai continuar monitorando para ver qual que é o resultado final. Não tenha dúvida. Dessa disputa. Legal? Gostou do vídeo? Dê seu curtir, envie seu comentário, o que você acha desse tema polêmico. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!